Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Na noite de hoje, nesse Dia dos Pais, claro que vamos enveredar por esse prisma, né, da vida de Herculano como um pai extremado. E nada melhor do que conversar com a filha de Herculano, como sempre fazemos, Dona Heloísa Pires. Então vamos iniciar nossa reunião, agradecer a Deus por essa oportunidade, em plena noite do Dia dos Pais, de reverenciarmos um homem que foi um grande apóstolo do Espiritismo, mas desempenhou muito bem a sua missão espiritual, mas também a sua missão pater, a grande missão de pai que ele teve na Terra também. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, sem mais demora, Dona Heloísa Pires aqui na tela. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires para mais um programaço, Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, e calhou, por modo da misericórdia divina, calhou o nosso programa de cair em pleno Dia dos Pais. Estamos aqui, não é, nessa psicosfera paternal para conversar sobre a missão paterna, né? Dona Heloísa Pires, muito boa noite. Hoje deve ter sido um dia de recordações, né? Tudo bom com a senhora? Lindo dia, lindo dia. E hoje, quando os pais e mães tentam entregar essa missão divina ao celular, eu diria, como já dizia Francisco Cândido Xavier, na época em que ele estava entre nós: pais, não entreguem seus filhos à tecnologia. É o amor que educa, é o amor que constrói. Por isso, Jesus veio até nós para nos indicar o caminho a seguir. Como pode, num almoço, os pais ficarem mergulhados no celular e os filhos em outros e a mãe em outro? O que está acontecendo no planeta Terra? Eu fico preocupada. Dona Heloísa, então, deixa eu lhe perguntar, começar por uma pergunta que vale 1 milhão, não é? Dona Heloísa, que missão é essa para nós espíritas, não é? O que representa a missão de ser pai? Nossa, nós, diz o Livro dos Espíritos, antes de reencarnar, somos todos preparados para a vitória. Não há um indivíduo que venha preparado para agir errado. E os pais foram preparados para apoiarem os filhos. Não há um pai que possa se esquecer dessa tarefa grandiosa. Mas, chegando à Terra, pais e muitas vezes mães se esquecem desta tarefa e ficam mergulhados em si mesmos quando não estão trabalhando. Meu Deus, crianças são construídas através do auxílio espiritual, mas principalmente através da energia, dessa energia grosseira que o Pai encarnado tem, dessa energia de amor do planeta Terra, que envolve a criança e a conduz a caminhos mais fáceis.
Agradeço ao meu pai. Nunca ele deixou de responder uma pergunta. Ele podia estar atarefado. De repente, a gente sentia uma agonia quando ele aposentou e trabalhava em casa. E queria saber uma resposta de namoro, ou mais tarde de casamento, o que fazer. Corríamos para o pai, ele nos abraçava e a qualquer momento explicava o que devíamos fazer. Primeiro, ligação com Jesus. Depois, confiança em Deus. Depois, um sorriso nos lábios e a certeza de vitória. Dona Heloísa, a senhora falou que os pais às vezes ficam entregues a si mesmos, né? Eu vou falar uma cena prosaica que a gente viu essa semana, Dona Heloísa. Passou no SBT uma reportagem, para mim foi tremenda. Foi de uma mãe, mas podia ser de um pai também, né? A moça de 19 anos deixou sua bebezinha, a menininha, em casa de fralda e foi para um baile funk. E a bebezinha escapuliu pela rua de fralda, saiu chamando mamãe, mamãe. A sorte foi que um escolta policial estava passando e viu a bebezinha, né? Dona Heloísa, chegamos a tempos assim. Chegamos, infelizmente, época de transição. Então, há como nuvens, sempre existiram, mas agora parece que atraem mais. Nuvens iluminadas ajudando aqueles que pedem, aqueles que enviam pensamentos positivos. Plantou, colheu, diz sabiamente o povo. E nessa hora existe também nuvens escuras de pensamentos de inquietação, excesso de amor ao dinheiro. Não é pelo dinheiro que seremos amados, não é pelo dinheiro que seremos bons pais, é por aquele amor que verte do coração, que nos liga a Jesus. Meu pai nunca foi rico, meu pai era um trabalhador, jornalista em 2 jornais, mas eu creio que eu tive o melhor pai desse mundo, porque ele nunca se esqueceu de nos demonstrar o seu amor, a sua compreensão, a sua capacidade de nos entender em qualquer pensamento, até quando estávamos meio desequilibrados. Ele nunca criticava, ele acolhia, ele elogiava, ele ensinava que Deus é amor. Ele agia com toda a capacidade de amar deste querido coração. Dona Heloísa, então, veja bem. Vamos agora para o Espiritismo em cheio, na essência de sua mensagem, no que os Espíritos nos trazem, né? Dona Heloísa, há uma obra muito bela, recebida por Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, Missionários, Sigismundo. Missionários da Luz, Não, não é. que ele mostra a reencarnação de Sigismundo. Ah, é. Nossa! Dona Heloísa, o que eu queria saber da senhora é que ele narra todo um preparo, até de conversas dos futuros pais com aquele espírito que vai reencarnar, toda uma preparação, quer dizer, o nascimento da Terra já é a concretização. Há todo um preparo para uma reencarnação acontecer e para o pai e a mãe exercerem seu papel com mais segurança. Sim, há todo um preparo. É uma das preocupações maiores nesse momento difícil da Terra, a preparação dos pais. Infelizmente, até na casa espírita, às vezes a gente nota em algumas raras um descuido sobre isso. Existe a evangelização das crianças.
Mas para que os pais levem os filhos, os pais espíritas, eles devem estar conscientizados dessa importância, porque tantas vezes, como no caso do Segismundo, vem um espírito que foi prejudicado pelo próprio pai. E no caso de Sigismundo, o pai tem que ser praticamente doutrinado para aceitar o filho que havia sido provavelmente seu assassino no passado. Então, é um problema difícil que tem que ser resolvido com a conscientização e aceitação do pai. Nós não podemos julgar, porque todos nós erramos no passado. E se na preparação para a vitória, esse espírito que pretende agora agir corretamente precisa do nosso auxílio, quem somos nós para negar? Se olharmos para o passado, choraremos por erros cometidos. Então, vamos compreender esse problema espírita divino. Vamos despertar para a compreensão de que o que aconteceu no passado, passou. Que agora, no presente, somos irmãos, nos amamos e precisamos até ser doutrinados para perdoar aqueles que nos feriram, como no caso de Sigismundo, porque nós temos uma quantidade incrível de irmãos que ferimos, que prejudicamos, que matamos em outras épocas longínquas. Então vamos recordar, todos necessitados, de mãos dadas, preparando-nos para a vitória, principalmente nossos queridos pais, os pais da Terra, que dão exemplo para situações de planetas ainda mais necessitados do que a Terra. Que sejamos exemplos sempre de perdão, de compreensão, de amor e de entender que os filhos não vieram para dar só alegria aos pais, que exigem trabalho, preocupação e amor, sobretudo os filhos mais necessitados. Dona Heloísa, eu fico impressionado. Eu citei a obra, Dona Heloísa imediatamente lembrou-se do conteúdo. Aquele filho tinha matado o pai mesmo, não é? Pede perdão ao pai, era um trio amoroso de outra vida, né? Pede perdão ao pai, mas a minha pergunta para a senhora, não é? Na noite de hoje a gente está falando da missão paterna. Mas, dona Heloísa, como fica a família ante a reencarnação? Quer dizer que naquele cadinho purificador que é o lar, ali vem velhos espíritos no reencontro, muitas vezes para o reajuste, né, dona Heloísa? Graças a Deus, podemos nos reajustar. Tantas vezes agem errado os filhos ou os pais. Agora, como agora, depois de uma preparação linda para a vitória no mundo espiritual, os pais permanecem, alguns, vamos falar gentilmente raros, não tanto, permanecem mergulhados em si mesmos, nos seus sentimentos de prazer, grudados a um celular, a um computador, a um carro maravilhoso que custou necessidades para os filhos, esquecidos de que se comprometeram a agir como pais. Dona Heloísa, me diga uma coisa, e quando o pai sente aquela animosidade do filho para com ele, né? Como é que o pai, conhecedor do espiritismo, né, deve trabalhar isso aí nessa reconciliação? Abrir o coração, falar, filho, houve algum problema no passado entre nós dois. Fomos preparados para extinguir esse problema. Você me ajuda? Eu te ajudo, você me ajuda. Vamos fazer o evangelho no lar
E vamos, quando chegar a hora de ir para o mundo espiritual, vamos brilhando pela coragem de nos modificarmos e principalmente de perdoarmos. Tem uma oraçãozinha pequena da Sechonoye, eu gosto muito, é assim: se alguma pessoa nos magoou ou se sente para com algum parente uma animosidade, eu te perdoei, você me perdoou. Eu e você somos agora um só perante Deus. Eu amo você, você me ama também. Perdoa-me. Obrigado, obrigado, obrigada. Lembrando que ninguém pode acusar o outro, porque no passado nós sempre, na maioria das vezes, nos comportamos mal, porque estávamos nos construindo e muitas vezes não nos preocupávamos em corrigir os atos errados numa construção mais bem feita, num mapa mais bem delineado. Não entendíamos que teríamos que rever os erros e corrigi-los novamente. E a cada necessidade vai ficando mais complicado. Tem um livro não espírita lindo, do Luiz Ângelo Dourado, professor universitário, doutor Luiz Ângelo Dourado. Ele fala, sem ser espírita, sobre problemas entre pais e filhos e conta casos incríveis de verdadeiro ódio entre pais e filhos. E ele diz, aí eu vou interpretar, ai do pai que não dá assistência ao seu filho, porque ele vai colher os frutos amargos da não vitória. É preciso, faz parte do nosso dever. É como um viajante que vai para longe com pouco dinheiro e esquece de levar a mala com a roupa da viagem. Não pode, temos que nos preparar. E existem livros magníficos, Dr. Luiz Ângelo diz assim: 81% ou mais dos homens hoje cruéis que cometem assassinato, que judiam de mulheres, ou de mulheres que agem dessa forma, que são produto de lares desestruturados. E quanto ao caso de Carlinhos, eu vou pôr entre parênteses, nasceu preparado para a vitória. Os pais brigavam terrivelmente. O pai batia na mãe, a mãe retribuía no pai. Resultado: Carlinhos foi considerado retardado. Ele não conseguia pensar. Ele estava na escola pensando que talvez os pais se matassem. E só ele cresceu nesse ambiente terrível e ficou meio perturbado, desequilibrado, eu creio que até obsedado. Dr. Luiz Ângelo não é espírita. E ele começou a ouvir vozes. Ele encontrou uma moça também um pouco desequilibrada, casaram e tiveram um filhinho. Ele amava o filhinho, mas um dia ele se viu com a faca na mão, querendo matar o filhinho. Não era ele, era um outro, um obsessor, um espírito que encontrou um desajuste naquele lar e a quem eles deviam alguma coisa que veio cobrar. Se o lar está ajustado, se existe oração, esse espírito vai ser ajudado. Mas Carlinhos estava só com o desequilíbrio. Quando ele se vê com a faca para matar o filho, ele sai correndo, ele ama o filhinho. Olha, naquela confusão mental, ele amava o filho. Ele sai correndo e bate num senhor que está na calçada. O senhor olha para ele e fala: Meu filho, que é isso? Você quase me derrubou. Ele pega e vê no senhor o pai e mata o senhor. Aí ele vai para a prisão de Niterói, onde vai o doutor Luiz Ângelo Dourado. O livro é As Raízes Neuróticas do Crime. O doutor Luiz Ângelo Dourado descobre o que Carlinhos era inteligente. O desequilíbrio dele era consequência das brigas constantes e terríveis do pai. E ali ele começa um tratamento de amor na prisão de Niterói.
e provavelmente vai conseguir também um equilíbrio no comportamento. Um espírito preparado para a vitória, destruído pela incompreensão e indiferença dos pais, quase que completamente. Graças a Deus apareceu o Dr. Luiz Ângelo Dourado, que conta, vou repetir o nome do livro, Os Pais que se Agridem, leiam, As Raízes Neuróticas do Crime, que afetam um espírito que foi preparado para a vitória, sabe-se lá por quanto tempo. E ai de Carlinhos se o doutor Luiz Ângelo Dourado não o encontrasse abandonado na prisão de Niterói para ajudá-lo. Dona Heloísa, o André Luiz ainda recorrendo à reencarnação do Sigismundo, não é? Ele conta que naquele preparo que houve, a criancinha nasce através da mãe Raquel, né? E o pai Adelino, né? Então vai ter sempre o apoio, a ajuda da espiritualidade, daqueles bons espíritos, né? Que ajudaram nessa aproximação, nesse preparo. Aí eu pergunto à senhora, né? Que importância tem, infelizmente, a gente vai ficar aqui dentro do nosso âmbito, né? Podia ser para todos, né? Mas os materialistas não usam o recurso. Mas, por exemplo, os pais espiritualistas, espíritas, qual a importância da oração nessa missão de educar? Eu vou falar em geral a importância da oração segundo dois neurocientistas atuais, Dr. Silva Costa Renato e Dr. Leon Birman. Dr. Silva Costa Renato caçoava da oração, dizia, isso é besteira. Aí um amigo dele disse, você como cientista não pode falar isso, você tem que provar cientificamente que é uma besteira. Ele arruma uma câmara Killian, acopla a microscópios poderosos e vai pesquisar a oração. Ele vai a casas que oram, espírita, protestante, católico, e ele vê que a oração sincera, realizada com o fim de pedir auxílio e auxiliar, ilumina o nosso cérebro, irriga os neurônios, nos torna capazes de tomar decisões corretas. Diz que é um trabalho incrível. E mesmo quando a plasticidade diminui no idoso, ele tem mais tempo de plasticidade graças à oração. Dr. Leon Birman fala a mesma coisa. Ele diz: ilumina o cérebro, irriga os neurônios e ilumina o corpo todo. O indivíduo fica melhor, mais apto a auxiliar e a compreender a decisão correta. Existe um outro cientista que eu tenho que pesquisar de novo o nome. Eu sempre procuro através também do Dr. Google no celular. Esse cientista diz: fazer o bem sem interesse faz bem, nos ilumina todo, nós melhoramos até na saúde. Então, se agora a ciência atual dá as mãos à ciência admirável que é o Espiritismo, vamos utilizar os recursos corretos. Em vez de gritar, de brigar, de ficar mergulhado em jogo de futebol de noite ou em programas que não levam a nada, vamos cuidar de nós mesmos, do nosso cérebro, das nossas crianças, para que tenham um futuro melhor, para que o mundo melhore, para que venha um mundo de regeneração, paz e amor. Bom, Dona Heloísa, vamos já agora, antes de ir para Herculano pessoalmente, né? Uma última pergunta nessa fase que a gente vê até aqui, né? Dona Heloísa, pai e a mãe, mas a noite de hoje é o pai, né? O pai deve apresentar o espiritismo
a sua prole. Que importância tem o evangelho no lar, por exemplo? Nossa, deve, é sua obrigação, tem que fazer isso. Apresentar Jesus, nosso irmão mais velho, luz pura. E ele diz: sois Deus e sois luzes, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. E diz também: eu sou leite que fortifica o fraco. Não vim para os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, os necessitados, os desequilibrados. Meu Deus, esses pensamentos, ainda que não fôssemos espíritas, já nos iluminariam. Muito mais compreendendo o poder do pensamento que a ciência também apresenta. Livro dos Estados Unidos, traduzido também no Brasil. O cérebro que se transforma. O nosso pensamento constrói ou destrói? Melhora o nosso modo de pensar ou nos desequilibra? Somos senhores de nós mesmos. E lá tem até um senhor oftalmo que a mãe morreu por um derrame incapacitante. E ele, quando teve esse derrame igual à mãe, ele pensava, assim que ele pôde pensar, eu não vou virar um vegetal como minha mãe, eu vou ficar bom, eu vou ficar bom. E ele se cura e fica bom. E o livro todo apresenta vários casos, Bárbara Young, que nasceu, tinha retardo, mas a família amava, a mãe e o pai tratavam como se ela fosse normal. E ele vai examiná-la aos 20 anos, ela está praticamente normal. Tem só alguma coisa estranha quando fala algumas palavras. E ele se encanta, ele leva, ela morava numa região longínqua dos Estados Unidos, ele a leva num bom laboratório dos Estados Unidos. E o que descobre? Bárbara tinha um só hemisfério do cérebro, o que a auxiliara a fazer com que o hemisfério existente auxiliasse aquela menina que agora, aos 23 anos, namorava, dirigia carro, trabalhava. E o doutor Norman Dodge, que coordena o livro O Cérebro que se Transforma, ele diz, foi o amor da mãe, e provavelmente eu diria, doutor Norman, a oração. O amor da mãe, a oração, Bárbara estava quase normal. Se tivesse um pai indiferente, um pai que castigasse, um pai que brigasse, quando ela agisse errado, ela ficaria muito pior. Mas, felizmente, ela ficou quase sem problema alguma. Bem normal, nenhum de nós é. Sempre tem alguma dificuldade. E é esse o convite, orientar, orar. Se a oração acende luzes e irriga neurônios, como vamos abandoná-la? Em vez de brigar, gritar, existe até gente que xinga o próprio filho. O que é isso? Que exemplo terrível! Veio do umbral e continua no umbral, nas regiões inferiores que só tem espíritos necessitados. É preciso amar, apoiar, conversar. Não há nada mais importante do que conversar com os nossos filhos. Agradeço a paciência, as conversas do meu pai. 4, todos relativamente equilibrados. Não se pode elogiar muito no planeta Terra. Todos procurando fazer o bem. Como? Será que ele foi privilegiado? Não. Foi o amor, a atenção, a oração, a ligação com Jesus, a leitura do Evangelho, como diz um amigo meu, da André Luiz, o dirigente Gilmar, a leitura desse livro abençoado, que como que nos envolve numa carapaça de energia melhor, convidando-nos a caminhar de forma mais correta. Dona Heloísa Pires. Então vamos agora para o lado
Pessoal, a senhora pensou que escapar, não vai escapar, viu? Dona Luísa, me diga uma coisa. O Herculano Pires, a gente sabe que ele desempenhou muito bem a sua missão de apóstolo de Kardec, o metro que melhor mediu Kardec, defensor da doutrina, então cumpriu perfeitamente essa missão. Agora, não sou eu, viu, dona Luísa, é o povo. O povo quer saber, viu, se o Herculano se desincumbiu bem dessa nobre missão que a senhora está falando na noite de hoje aqui. Ele cumpriu bem essa missão paterna, dona Heloísa? Nossa Senhora, inclusive o pai do meu pai desencarnou cedo, ele era o mais velho. E a avó Bonina, mãe do meu pai, adorava esse filho. Por quê? Meu pai, como mais velho, ele já era mocinho, ele assumiu a gráfica do pai. E diziam tia Piquitite, tia Lourdes, muita gente em Avaré sabe disso, que graças ao pai, elas continuaram a ter um verdadeiro pai. Elas eram gratíssimas a meu pai, Herculano Pires, o filho mais velho da tia Lourdes, da tia Piquitita, do tio Geraldo, do tio Renê e do tio Nego. O tio Renê fundou uma instituição espírita linda e quando eu ia para lá, ele elogiava demais o irmão, ao qual ele dizia que devia o equilíbrio espiritual mental. Dona Heloísa, olhe, eu vou fazer uma revelação aqui, né? Porque o pessoal que assiste o nosso programa, muitas vezes as pessoas veem essa foto que está aqui atrás de mim e pensam que é Dona Heloísa com Herculano, né? Mas não é. É a irmãzinha de Dona Heloísa, Helenilda, né? Mas, Dona Heloísa, sabe o que é que me chama a atenção nessa foto? É que o Herculano está no seu gabinete, escrevendo, né? Aí chega a Helenilda por trás. Me diga se isso corresponde a uma realidade. O Herculano podia estar no maior afazer do mundo, mas esse momento aí ele permitia. Como é que era? O pai entendia a importância do pai. O pai entendia a necessidade das crianças. Nunca nos rejeitou. Até quando ele ia fazer palestras importantes, íamos nós quatro. E eu dizia depois para os meus filhos: nossa, quando o meu pai ia fazer palestra, nós todos ficávamos loucos para ir. Aí eles diziam: mas o avô era o avô, né? Você não quer ser como o avô. Eu falei: eu não consigo, o avô é grande demais. Nunca rejeitou um filho em hora nenhuma. Ele largava tudo de importante que estava fazendo e atendia a criança, como deve agir todo pai. Deus, o Pai maior, o Criador, não age assim para conosco? Oramos e sentimos aquele envolvimento maravilhoso, porque Deus também não nos abandona no instante em que precisamos do seu auxílio, da sua luz, da sua força. Meu Pai, agradeço todos os dias e gostaria de repeti-lo na próxima encarnação, mas acho que seria demais. Dona Heloísa, me diga uma coisa, né? Sua família era uma casa com muitas mulheres, né? Muita mulher, né? Então, as filhas, como era Herculano a relação dele com seu irmão, que era o filho homem único, né? Herculaninho com o pai, como é que era essa relação? Nossa, o pai brincava, ele brincava com todos os filhos, era uma reação linda. Tanto que Herculaninho também ama o pai, adora o pai, é um pai maravilhoso, é um bom marido, graças a Deus. Todos nós tivemos relativo equilíbrio no planeta Terra, graças a esse espírito iluminado que sempre atendeu às nossas perguntas e necessidades. Não era rico, mas todo Natal ele comprava um presente para cada filho e dava com tanto amor, e seus olhinhos brilhavam, e a mãe sempre do lado,
respeitava, amava a mulher. Também seus pais ficam brigando e se xingando, complicam a cabecinha do filho. Viveram muitos anos, um respeitando o outro, e ele considerava tanto minha mãe que, quando acabava de escrever um livro, lia para ela ver se concordava com tudo. E isso fazia bem também para o espírito da mãe, ela era muito inteligente. Continua. E quando ela leu o livro Mediunidade, ela falou para ele: está muito difícil, querido, escreve mais fácil. Ele refez o livro. Aí levou de novo para ela, ela disse: eu queria ainda. Ele falou: não, querida, agora deixa, eu não estou escrevendo para ignorante, eu estou escrevendo para quem quer pensar. Mas acho lindo ele considerá-la como capaz, e ela era, de analisar o livro que ele escrevera e de dar palpite. E também, quando ele fundou o centro, bem mais tarde tinha os moços, ele escrevia o livro e pedia para todos lerem e darem a própria opinião. O respeito ao modo de ser de cada um me encanta até hoje. Falei, imagina, um era médico, outro era advogado, outro era caminhoneiro, todos eram consultados com o mesmo respeito e o mesmo amor. E se a sugestão era boa, ele acatava. Dona Heloísa, uma última pergunta, né? Me diga uma coisa, chega um momento, a senhora, seus irmãos, vão seguir sua vida, né? Como foi deixar essas asas protetoras já, de Herculano É, sair do lar? Como foi? mas olha, ele, não sei como ele fez, mas estávamos preparados. Todos saíram, todos se deram bem. Quando eu tive uma tempestade na minha vida, minha mãe me levou ainda, o pai não tinha o centro, meu pai aconselhou a levar na Fiesp, fiz tratamento, recebi uma energia que até hoje me acompanha e adoro tomar passe, porque é uma energia fluídica que nos melhora. Então, agiram, meu pai e minha mãe nessa encarnação brilharam, graças a Deus, e nos auxiliaram demais. Ai de mim se não tivesse tido esse casal maravilhoso me apoiando. Dona Heloísa, eu lhe fiz essa pergunta porque há um ditado no sentido positivo, viu? No sentido positivo, que a gente cria os filhos para o mundo, né? Eles um dia vão partir, construir a vida deles, né? Eu estou vivendo um momento da minha vida, Dona Heloísa, e hoje é um dia especial para mim, Dia dos Pais, já, porque a minha filha de 24 aninhos casou há um ano atrás, né? Dona Heloísa, e no início do mês, agora em setembro, a minha caçula de 21 aninhos vai morar no Canadá. Ganhou um prêmio de uma academia de balé. Ela é bailarina clássica. Dona Heloísa, mas é um misto de felicidade, mas eu não vou mentir, eu não sou mentiroso. Fica um misto de saudade. Eu não sei se é tristeza o nome, mas não está sendo fácil para mim, viu? Então, no dia, É, na noite de hoje, é um dia especial para mim também por isso. Ela vai agora em setembro, né? ai, mas que dia lindo! Tantos pais têm que fazer uma força para cuidarem. Eu, na viagem, nessa última viagem, encontrei o pai de um autista que está dando um trabalho incrível, mas ele está conseguindo, com a casa espírita, com auxílio da medicina, com auxílio da ciência, auxiliar aquele filho. Abençoado a hora quando o auxílio tem que ser no sentido de alegrar-se com a Não. conquista do filho, que ganha asas e bate as asas para voos maiores. Que hora linda! Deus que abençoe você, a menina, a sua família. Vitória, ela veio para vencer e está vencendo. É uma hora querida e linda. A saudade sente, mas hoje tem celular, apresenta carinha, apresenta imagem, vocês vão para lá, ela vem para cá.
Maravilha, graças a Deus. Ela vai dançar o balé dela, eu digo brincando, a mãe dela, viu? Eu digo, Ceissa, lá é um frio tão grande, Vancouver, no Canadá, que ela não vai aguentar, ela volta. Mas eu quero é que ela se realize, dona Heloísa, né? O É melhor para verdade. ela. O melhor para ela. É. Ah, Ai, graças a tá Deus, bom. fiquei contente. Vitória desse espírito lindo e dos pais, graças a Deus. Dona Heloísa, gratidão por tudo, viu? Então, esse lado do Herculano, vou dizer assim, a senhora sabe disso, né? A biografia do Jorge Risini não passa, porque não pode passar. Aquilo é uma biografia, não é? Contando a história da vida, né? De forma integral. A gente conheceu a pessoa de Herculano como marido, como pai, dentro de casa, através dos seus relatos, né? Então, isso tem um E valor imenso. eu escrevi um livro sobre o Eu pai, um sei, livrinho, que a Fiesp publicou no tempo da Júlia Nezu. Deu essa ideia a Júlia Nezu e a publicação do livro. Mas é que o pai tem livros tão grandiosos, 80 e poucos, que eu esqueci meus livrinhos. Mas esse eu vou encontrar, vou ver onde tem, porque eu fui dando e acabou. Mas eu vou ver onde tem e vou levar para o Molina, O Homem no Mundo, que é o meu pai. Gestos de amor, como ele era. Eu vou encontrar, porque, olha, merece. Ele é demais, ele é demais. Quem conheceu de perto dizia: incrível, incrível. Largava um problema difícil que ele estava resolvendo no livro para atender como aí. Qualquer pai ia se sentir incomodado com a filha pendurada no pescoço. Herculano, não. bom, mas, inclusive, a gente já viu aqui no programa da gente livro de autoria de Dona Heloísa, Educação Mas Espírita. são A gente poucos, trouxe. eu abandonei, porque eu falei, por que eu vou perder tempo com esses livros que todo mundo escreve, tem parecido, se eu posso divulgar os livros incríveis de José Herculano Pires, que, como diz Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, e Nena Galves publica no livro Chico, uma luz em nossas vidas. Herculano disse Emmanuel, é o metro que melhor mediu Kardec. Bom, Dona Heloísa, então eu lhe agradeço, porque nesse programa aqui a gente fala sobre os livros de Herculano, né? Os temas que Herculano abordou. Todo mundo pode encontrar na obra, né? Tem até em PDF. Em Tem PDF. em PDF. Mas me permita dizer, esse programa daqui é valioso, que a gente ouve coisas da senhora que não tem lugar nenhum. Isso aqui fica registrado, né? Gratidão. Podemos orar? Devemos. Aprendi com o pai. Sempre é hora de oração e com a mãe também. Bem, então vamos agradecer a Jesus e a Deus, nosso Pai amantíssimo, por essa noite do Dia dos Pais e pela missão paterna tão bem descrita e narrada por Dona Heloísa Pires e pelo exemplo de pai que foi Herculano, um pai carinhoso, alegre, amigo dos seus filhos. E agradecemos nós, todos os pais da terra, pela oportunidade de experimentar esse amor único, o amor da paternidade. E claro, na noite de hoje, peço a Jesus que cuide da minha filhinha Débora, que ela ganhe asas, dance seu balé e se realize no desiderato que ela veio realizar na terra. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês de setembro, logo ali, estaremos aqui com Dona Heloísa, numa homenagem, não vai ser só Dona Heloísa na tela, iremos trazer outros amigos aqui, o Luciano Clay
e mais alguém para entrevistar a dona Heloísa, porque é o mês de nascimento de Herculano, mês de setembro. Então não percam, mês que vem, ok? Dedique esse programa à minha mãe Eva, que está na vida espiritual. Minha mãe, te amo. Dona Heloísa, feliz Dia dos Pais, feliz noite aí, restinho de noite. Obrigada, querida. E a você também, sua filha é uma prova, as duas, de que vocês agiram corretamente. Meninas vitoriosas. Beijão. Boa noite. Abraço na Seice, que Dona Eva receba a nossa gratidão. Obrigada. Então, gratidão por tudo. Tchau, tchau. Tchau. Oh, amigo, fico feliz pelo respeito, compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada.